quando eles entravam, eles vinham para pegar a colheita. Eles vinham para tomar aquilo que Israel guardava para si. Não era o que estava sendo plantado, não. É o que já estava pronto. Porque era do sustento de Israel. Os medianitas vinham e roubavam aquilo que era o sustento de Israel. E me chama a atenção que para entrar na terra prometida, houve guerra. Houve ou não houve, igreja? Para entrar na terra prometida, Israel venceu guerra. Para entrar na terra prometida, Israel teve que vencer Faraó. Teve que vencer o deserto. Teve que entrar juntamente pelo Rio Jordão, ficar um tempo no Rio Jordão sendo preparado por Deus. E a Bíblia diz agora que quando entra, tem guerra, tem batalha. E a Bíblia diz que o Senhor derruba as muralhas de Jericó. É uma história que a gente já conhece. Só para você entender. Só que agora Israel está na terra prometida. Só que na terra prometida está perdendo batalha. Israel está perdendo guerra onde? No lugar de promessa. Israel está perdendo batalha onde? No local de ambiente de promessa. E ambiente de promessa era para desfrutar. Só que agora Israel está baixando a guarda. Isso me chama a atenção. E a Bíblia diz nesse capítulo 6 que o Senhor vai ter paz de leão. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai se acampar debaixo do carvalho e vai encontrar Gideão onde? Malhando o trigo no olhar. Eu quero ver nessa noite que a gente tem homens e mulheres nesse lugar guerreiro, homens e mulheres que não abrem mão do chamado, homens e mulheres que não abrem mão do propósito de Deus. Deus tem levantado e posicionado homens e mulheres nessa casa para guerra, para guerrear. E que guerra é essa? É guerra em favor da nossa vida, é guerra em favor da nossa casa, é guerra em favor dos nossos, é guerra em favor da nossa igreja, é guerra em favor da nossa rua, da nossa vizinhança. E se nós formos olhar hoje, o cenário não é diferente. Nós estamos enfrentando guerra que nós precisamos estar em oração. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Gideão estava lá no trigo. E agora a primeira coisa que o anjo vai falar para Gideão é: o Senhor é contigo, valoroso. Porque Gideão estava fazendo algo que ninguém mais está fazendo. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Ei, é noite de você entender que Deus tem um propósito na tua vida. E se Ele tem um propósito na tua vida, nada vai poder te paralisar, nada vai poder impedir o propósito que Deus tem sobre a tua vida, nada vai poder interferir naquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Há uma palavra liberada sobre a tua vida, há uma palavra liberada sobre o nosso ministério, mas nada vai parar o propósito de Deus. Gideão estava determinado em fazer algo em prol dele mesmo. Ele estava malhando o trigo num lugar que não era para malhar. Por quê? Porque era pouco, vai indicar que era pouco. Mas ele não abriu mão. Tem coisas que podem ser pouco na nossa vida, mas se a gente crer, Deus transforma o pouco no muito. Se a gente crer, Deus entra para mudar a história. Gideão está fazendo a parte dele. E quando ele está fazendo a parte dele, os olhos do Senhor estão sobre a vida dele. Eu quero pegar uma palavra sobre a tua vida. Sabe aqueles momentos mais inusitados da nossa vida? Que a gente pensa, fulano se esqueceu, Deus se esqueceu. Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu de nenhum de nós. Então, Gideão, alguém que carrega uma palavra, carrega uma promessa. Mas nesse capítulo 7, versículo 9, nós vamos ver que ainda havia o medo no coração de Gideão. Você quer nessa noite? Que é noite de Deus arrancar o medo. É noite de Deus arrancar o medo. E quando ele arranca o medo,
Eu tenho um propósito para fazer em prol de Israel. Eu quero liberar uma palavra aí. Você está em guerra de repente em favor da tua casa, mas Deus está em guerra em favor da igreja. Deus está em guerra em favor desse bairro. Deus está em guerra em favor dessa rua. Há uma batalha armada em favor desse lugar. Para a glória do nome do Senhor. O nome do Senhor será glorificado nesse lugar. O nome do Senhor será glorificado nesse bairro. E a Bíblia diz agora que a primeira coisa que Gideão vai fazer no capítulo 6 é retirar todos os altares de Baal. Ele antes de reunir os homens todos, vamos retirar todos os altares de Baal. E a Bíblia diz que ele vai fazer isso de madrugada. Capítulo 6, parte do versículo 27. Pela madrugada, ele vai fazer. Sabe por que tem propósito que nem todo mundo pode saber? Sabia disso? Tem batalhas que a gente só pode falar. Tem coisas na nossa vida que a gente só pode partilhar depois que concluir. Então, aprenda uma coisa: Deus tem propósito, mas guarda alguns segredos. Guarda alguns segredos contigo. E ele vai na madrugada, derruba os altares. E agora Deus vai mudar o nome dele. E agora não vai ser mais só Gideão, vai ser Jerubbaal, porque derrubador de altares. Você crê nessa noite? Deus está te levantando. E aí alguém está dizendo: Baal peleja contra ti, porque ele está fazendo algo inédito. Ele está fazendo algo que ninguém nunca fez. E ele se prepara nessa noite. Deus vai te habilitar em coisas que ninguém nunca foi habilitado. Deus vai te colocar em situações inéditas. Deus vai te colocar em situações que é para você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Gideão vai fazer uma coisa também que me chama muita atenção. Ele vai sacrificar um boi. Você está disposto nessa noite a sacrificar a tua vontade? Porque o boi vai falar da força do homem. O boi vai representar a força do homem. Então Gideão, antes de entrar em guerra, ele vai sacrificar a força do homem. Porque ele entende que se o homem sai de cena, mas Deus permanece. O homem não pode, mas Deus pode. O homem não pode resolver, mas Deus está entrando para resolver. Tem situação na minha e na tua vida que de repente eu e você já tentamos resolver na fala, resolver na mão, às vezes resolver no grito, sim ou não. Mas tem coisas que é no silêncio. Porque quando estamos no silêncio, o céu peleja por nós. Quando estamos no silêncio, temos um advogado. Quando estamos em silêncio, ele pretende a nossa causa e resolve a nossa causa. Eu costumo dizer que a gente perde muita guerra porque às vezes a gente quer gritar, quer debater, quer resolver, quer falar. E quando tudo que a gente precisa fica no silêncio. E entender que o Senhor é o nosso advogado. E agora a Bíblia diz, irmãos, que Gideão vai reunir os homens para a guerra. E agora me chama a atenção que no capítulo 7, versículo 3, Deus vai dar uma estratégia para dizer assim: ó, quem tem medo volta. Quem tem medo não vai, não fica. E a Bíblia diz que de 32 mil homens vai ficar 10 mil, mas ainda assim é muita gente. Sim, não é muita gente. E a Bíblia diz agora que fica os 300 que bebem água diferente, 300 que para alguém é estranho, é esquisito, porque está bebendo água de um jeito estranho, mas são os valentes que Deus preparou. Ninguém entende o teu jeito. Alguém pode criticar o teu jeito de adorar, alguém pode criticar a tua forma de ministrar, mas é a forma que Deus te chamou, é a forma que Deus te colocou para essa guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz agora, irmãos, que esses 300 homens estão preparados para ir, mas antes de ir, Deus precisava fazer algo em Gideão. E tem coisas que Deus vai usar o adversário, você crê? Tem gente que está enxergando coisas que a gente às vezes duvida. A palavra já tinha sido liberada, a promessa já tinha sido concluída para ele, só que ainda havia um medo no coração dele, havia uma dúvida, havia uma incerteza. Já aconteceu contigo? De você estar passando por alguma situação, sabe que Deus te chamou, sabe que Deus te elegeu, mas ainda assim ainda há algumas incertezas, ainda há alguns medos, algumas preocupações que precisam sair da nossa vida, para que a gente possa viver o novo de Deus. Tem
tempo é preparo. Todo esse processo é preparo. Eu quero profetizar sobre esse lugar nessa noite, é culto da vitória. Todo esse processo é o preparo de Deus. Por quê? Porque 2024 será diferente. Porque 2024 é ano de provisão, é ano de permanência. Porque Deus continua sendo dono da terra. Deus é dono da terra. Então, você é dono da terra. Tem crescimento. Não adianta o adversário tentar roubar. Por quê? Porque tem crescimento de Deus. Se Ele é o dono da terra, então Ele vai fazer crescer de novo. Ele vai fazer gerar de novo. Então, a nós de Deus está entendendo. Eu tenho uma palavra, mas agora eu estou vendo que eu tenho Deus que está indo à frente. Porque enquanto os reis já estão rolando, Jesus já está entregando, o Senhor já está entregando na mão de Gideão naquela terra. E agora eu vejo Deus. A vida de Gideão. Porque depois que ele sai daquele lugar, ele entende, opa, essa guerra já está armada. Essa guerra já está ganha. Por quê? Porque agora o medo que estava no coração de Gideão está no coração de Benjamita. Depois desse sonho, o medo que estava nele saiu e agora vamos ver Gideão, porque começou a entender, opa, Deus tem uma palavra para aquele povo. Deus tem um chamado para aquele povo. Aquele povo não é um povo que recua. Aquele povo é um povo que resiste. Eu quero entrar nessa noite. Deus está levantando um povo nessa casa. Um povo que resiste, um povo que suporta. Um povo que vai correr para o mundo porque resiste, porque suporta, porque não resiste. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, ó, suportando. Mas agora você tem que Gideão, entende? Ficou 300. E para vencer a guerra, os 300 tem que estar em unidade. Os 300 não tem que estar no mesmo propósito. Todo mundo deve voar igual. Todo mundo deve voar da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. E não decida o nome do Senhor Jesus. Você está preparada nessa noite? Deus está te alimentando. Deus está te levantando. Deus está te capacitando. Deus está liberando a porção dele sobre a tua vida. Uma das coisas que a unção de Deus faz com a gente é tirar o medo. Uma das coisas que a unção de Deus faz é arrancar a dor, a solidão, a angústia. Então agora o Gideão que estava sozinho na beira do lagar, agora está ele os 300 e a presença. Louvado seja o nome do Senhor. E se a presença está, ele não se preocupa mais nada. Se preocupa com a presença. Porque se a presença veio, não precisa se preocupar com mais nada. Porque a presença de Deus vai se encarregar do resto. Então, eu creio nessa noite, que a noite que Deus já está te habitando e te mostrando como é que você está se enxergando dentro desse exército, como é que você está se vendo, louvando seja o nome do Senhor. Eles olharam e viram o exército e viram como gafanhoto, mas eles esqueceram de olhar para si e perceber, opa, eles são numerosos, mas nós temos essência, nós temos presença. Eles são numerosos, mas nós carregamos a presença e a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você carrega a presença. Você carrega a presença de Deus. Aonde você vai, a presença te acompanha. Aonde você pisa a planta dos teus pés, essa presença te acompanha, vai contigo. Ei, Deus não se ausenta quando as coisas dão errado. Porque mesmo quando as coisas dão errado, Ele dizendo, pode ter dado errado hoje, mas eu estou te preparando para o amanhã. Porque aquilo que Deus não fluiu, o amanhã irá fluir. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Como é que você está se vendo dentro dessa guerra? Porque nós estamos numa guerra espiritual. Todos nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Muitas das vezes pensamos que a guerra é carnal, não, é espiritual. Então todos nós estamos inseridos nessa guerra. Como é que você está se percebendo dentro desse ambiente, dentro desse processo? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Comece a enxergar nessa noite com o olhar de Deus. Comece a enxergar nessa noite segundo a palavra que Ele liberou. Ainda tem uma coisa, se Ele liberou uma palavra, eu preciso trabalhar para me enquadrar dentro daquilo que Ele já falou, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E agora Gideão está indo. Gideão está guiando, está pelejando, a Bíblia diz que eles vão fugir. Só que Gideão vai atrás, capítulo 8. Sabe essa
vão fugir. Só que Gideão vai atrás. No capítulo 8 eles vão fugir, Gideão vai atrás. E ainda vai ter um povo que vai dizer assim, ó, vai iniciar o capítulo 8, o povo de Efraim vai dizer assim, ninguém me chamou, ninguém me convidou para essa guerra, havia uma guerra e ninguém me convidou. Porque se há uma guerra, é automático que todo mundo se candidatasse. Só que o povo de Efraim não se candidata. E agora que a batalha está vencida, está reclamando que não foi chamado. Já reparou que tem gente que só volta quando a medalha chega? Tem gente que só percebe que é uma guerra depois que a vitória chega. Aí depois que a vitória chega, por que não me convidou? Por que não me chamou? E a Bíblia diz que Gideão está cansado, ele vai parar com esse povo, porque depois te dá sabedoria. Sabe para quê? Para falar da mansidão e estratégia. Porque a palavra branca ela acaba no furor. Então a resposta de Gideão não foi ignorância, mas foi dança que não sabia. Vocês também queriam fazer parte dessa guerra. Porque a guerra estava para todo mundo. As pessoas só querem se candidatar depois que a vitória chega. Só que a Bíblia diz que Gideão vai chegar nesse lugar, no capítulo 8, ele está cansado, mas ainda perseguindo. Sabe o que o Senhor me ensina através dessa palavra? Que tem momento na nossa vida que a gente tem direito de descansar. A gente tem o direito até de fadigar, de parar, respirar. A gente só não pode parar. Porque Gideão não para porque está cansado. Ele está cansado, ele está fadigado. Ele vai pedir água e alguém que poderia dar pão e água para o exército vai dizer assim, não. Aí o Senhor me diz assim, o que é o pão para quem sabe malhar o trigo? Na verdade, o que é o pão para quem sabe malhar o trigo? Alguém está bebendo pão para Gideão, para o exército que está cansado. Só que ele não para. Ele está dizendo, eu vou voltar. Você está me vendo ir? Mas também você vai me ver voltar. Sabe o que o Senhor me ensina? Que tem algumas guerras que nós somos guiados, porque alguém pensa que a gente não é capaz. Mas o Senhor nessa noite está nos habilitando, está te habilitando, porque quando alguém está pensando não é capaz, Deus já está gerando milagre, Deus já está gerando a cura, Deus já está gerando o sobrenatural, Deus já está gerando os frutos. E a Bíblia diz que ele vai, ele continua, está cansado, continua, está com sede, continua. E a Bíblia diz que ele alcança os reis. Porque quando Deus dá uma vitória, Ele não dá pela metade. Quando Deus faz algo na nossa vida, Ele não faz pela metade. Quando você faz um trato com alguém, alguém pode fazer pela metade. Quando você trata com a terra, ainda que tenha um documento assinado, alguém pode não cumprir. Mas quando é Deus que promete, Ele vai cumprir. Deus manda dizer para a igreja nessa noite, descansa o teu coração. Porque tudo que Ele tem falado a teu respeito irá se cumprir. Tudo que Ele falou vai se cumprir. Tudo que Ele disse se cumprirá. Fica tranquila. Muitas das vezes a gente se angustia, se preocupa, porque é normal, a gente é humano. Mas o céu está dizendo para mim e para você: fica tranquila. Ele conhece os seus dias de choro, Ele conhece os seus dias de lágrima, Ele sabe aqueles momentos que ninguém vê, que ninguém viu, e Ele está lá contigo, comigo, para dizer para mim e para você: calma, quieta-te. Eu já vivi um processo na minha vida de eternidade e que eu saí do quarto da madrugada só para não acordar minha esposa porque ele trabalhava muito cedo. Eu saí do quarto da madrugada para orar. Mas sabe quando você está numa guerra tão intensa, espiritual de oração, que você até adormece no sofá? Isso já aconteceu com alguém aqui. Você já está orando na sala, clamando, só que eu estava numa guerra espiritual, adormeci no sofá. E como foi por volta de 3 horas da manhã, sabe quando aquele despertar que você sabe que é de Deus? 3 horas da manhã a gente está bem em ponto de sono, não é verdade? Mas quando é Deus, aquele sono vai assim. Houve aquele despertar e o Senhor diz assim para mim, no livro de Jeremias, dizendo assim: eu só tenho uma palavra. Porque a gente acha, porque a gente está passando por processo, que Deus desistiu, que Deus esqueceu, que aquela palavra não vai se cumprir. E o Senhor, através daquela palavra, já diz assim: eu só tenho uma palavra. Eu não vou retroceder por conta do processo. Eu não vou retroceder porque alguma coisa deu errado. Não. Eu só tenho uma palavra. Deus, Ele só tem uma palavra. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que está entrando, Ele está entrando. Se Ele disse que vai fazer justiça, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Então
O livro de Apocalipse diz que o Senhor tem um ordem, e nesse ordem tem todas as recordações de todos os santos. Então, continua crendo, continua apresentando para Deus, porque vai chegar o dia e vai chegar o tempo dele cumprir. É culto da vitória. Então, o tempo determinado da tua vitória já está selado por Deus, já está marcado por Deus, já está determinado no céu. Então, se já está determinado no céu, eu só preciso crer e continuar me preparando, porque se vai ter culto de ação de graça, opa, deixa eu me preparar, né? Se prepara antes, começa já a se organizar aí, porque vai ter culto de ação de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe o culto coletivo, né, pastor Amaro? Quem sabe o culto coletivo, todo mundo agradecendo a Deus aquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que terão testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Contaremos o testemunho daquilo que Deus está virando. Agora imagina aquele povo que levou o pão para Gideão. Imagina agora aquele povo que não acreditou que Gideão ia mesmo pensar. Porque espiritualmente a Bíblia diz que Deus está muito de testemunho. Está cansado, está fadigado, está com dor, tá? Mas a gente não para. Não é assim? Você quer ver uma coisa? Nós estamos, eu sei que com exceção dos homens, mas as mulheres têm uma habilidade de fazer comida bem com dor, né? Tá com dor, mas faz a comida. Tá com dor, bota a máquina para bater, né? E às vezes é uma dor bem grave, mas a gente não para. Por quê? Porque Deus está te dando habilidade. Deus está dando habilidade para a gente nessa noite. Não para, porque você há uma curva de testemunho observando, olhando, para ver se a gente vai parar, para ver se a gente vai retroceder. A Bíblia diz que o povo que levou o pão para Gideão estava esperando ele voltar. Gideão falou, estou indo, mas eu vou voltar. Porque quem fé é assim. Não sei como é que vai ser, mas eu sei o que ele vai fazer. Não sei como será, mas eu creio que ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei se já falei, eu falei que já do carro para chamar, já falei? Do carro? Falei? Não? Eu posso falar? Falei? Então Gideão foi, só que agora quando ele volta com a cabeça dos reis. Aí deu uma testemunha. O povo queria ver, ele ia voltar, ele não sabe, ele perde e volta com a cabeça dos reis na mão. Por quê? Porque o Senhor se entregou na mão dele. Porque o Senhor se entregou. Louvado seja o nome do Senhor. E mais do ano passado, nosso carro foi roubado. Como eu te falei. E é muito difícil quando você compra algo, está pagando. Só é muito complicado você perder. A gente não está preparado para perder, nem coisas, nem pessoas, na verdade. E nós perdemos o carro. E eu me lembro que bateu uma questão no nosso coração, porque a gente é humano, né? A gente é capaz, bateu uma questão no nosso coração. E eu me lembro que eu cheguei para a consagração da igreja. Sabe como você faz assim? Pensei em procurar, pensei. Na hora que eu pensei em procurar, eu comecei a louvar. Sabe o pensamento que veio? Olharei para o alto, de onde vem a bênção, terei testemunho e contarei ao mundo que tu és meu. Na hora que eu pensei em procurar, eu comecei a
As pessoas querem respostas que só Deus pode dar, né? E as pessoas começam a questionar. Quando foi em novembro, pela manhã bem cedo, 7 horas da manhã, estava dando uma notícia de que perto da nossa casa tinha encontrado um galpão de carne quebrado. E aí a gente recebe a ligação da minha mãe, a gente vai lá andando. E 7 horas da manhã, nesse sol de novembro, estava muito quente. A gente vai andando. E chega no galpão, a gente não vê nada. Sabe o que é uma andada para andar e não vê nada? E aí a gente para na esquina para tomar uma sopa que estava muito quente. E tinha uma agência de carro assim. E aí eu falei assim para o meu esposo: a gente não podia ver. Aí esse homem veio. Eu espero que você não ia, não. Vou nem perguntar, não. Porque a população vai baixa. Sabe quando a gente já tem a resposta na nossa mente? Tem coisas que a gente precisa entender. E quando Deus fala algo, a gente precisa entender o que Deus faz. Independente da nossa condição. Eu não sei qual é a tua condição nessa noite. Eu sei que Deus é poderoso para entrar e fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. E nós falamos o nome da gente sabia falar. Costumamos fazer um teste agora. Vamos fazer uma pesquisa. Aí pegou os documentos, enfim. Quando ele pegou os documentos, havia uma financeira que liberou. E aí a gente entendeu que Deus é Deus. Você crê? Deus é Deus. O Deus que vai chamar a porta para criado. O Deus que tem que tirar o melhor, o Deus que tem restituição. Eu quero ver nessa noite da vitória. Tem vitória para Deus liberar nesse lugar. Tem vitórias para ser liberado. Vitórias que de repente vai além da condição, vai além da proposta. Coisas que vai além do natural. Porque aquilo que vai além do natural é onde você entra no sobrenatural. E eu quero profetizar sobre a tua vida. É onde Deus liberar o sobrenatural. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você tem apresentado para Deus por esses dias. Mas Deus está entrando no teu impossível nessa noite. A mão de Deus está entrando no teu impossível, gerando milagre, gerando socorro nessa noite. A Bíblia diz que Gideão, quando ele vai, ele não sabia o que ia enfrentar, mas ele tinha uma palavra. De repente, nessa noite, tudo que você tem é uma palavra, mas é suficiente para Deus cumprir. É suficiente para Deus fazer. Eu quero orar nessa noite com você. Você precisa de uma vitória nessa noite. De uma vitória que vai além das tuas forças, além daquilo que você pensa. Mas que você sabe que Deus já te prometeu há muito tempo. E na frente que eu quero orar com você, louvado seja o nome do